Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre algumas classificações das frações. Então, fração é um número que pode ser escrito na forma A sobre B, em que esse número que fica em cima é chamado de numerador e esse número que fica embaixo é chamado de denominador da fração. Por exemplo, podemos representar uma fração na forma 1 sobre 5. O numerador representa quantas partes de um todo nós temos, e o denominador representa em quantas partes esse todo foi dividido. Então, aqui no exemplo da fração 1 sobre 5, temos uma parte de um todo que foi dividido em 5 partes. No exemplo ao lado, temos duas partes de um todo e esse todo foi dividido em 3 partes. A primeira classificação da fração é chamada de classificação da fração própria. O que é a fração própria? É quando o numerador é menor do que o denominador. Ou seja, o número que fica em cima tem que ser menor do que o número que fica embaixo. Então, o numerador ele é menor do que o denominador. A segunda classificação que temos é chamada de fração imprópria. Quando é que isso acontece? Vai ser quando o nosso numerador, a fração, vai ser maior do que o denominador da fração. O numerador maior do que o denominador. Daí temos a classificação de fração imprópria. A fração irredutível vai ser quando eu não consigo dividir o numerador e nem o denominador por um divisor comum aos dois. Quando isso acontecer, eu vou ter uma fração que vai ser da forma fração irredutível. Já a fração aparente vai ser quando eu consigo efetuar essa divisão, né? E mais, eu consigo efetuar a divisão do numerador pelo denominador, e isso vai me gerar um número inteiro. Por exemplo, na fração 8 sobre 4, eu posso dividir o 8 por 4 e obter o número 2. Na fração 10 sobre 5, também posso dividir o 10 pelo 5 e obter o número 2, 2 inteiros. E a fração mista? A fração mista vai ser quando eu tenho uma parte inteira e uma parte fracionária. Como eu consigo transformar uma fração mista em uma fração imprópria? Vamos lá. Basta que eu multiplique o denominador da minha parte fracionária pela parte inteira da fração mista. Então, teremos 3 vezes 2, e daí adicionar o numerador da parte fracionária e continuar com o mesmo denominador. Então, 3 vezes 2, 6, mais 1, 7. Conservo o mesmo denominador. Então, essa fração mista é referente à fração 7 sobre 3, né? No qual eu tenho duas partes inteiras e mais uma parte fracionária 1 sobre 3, ou 1/3. O que seria uma fração equivalente? São frações que são relativamente iguais. O número fracionário 1 sobre 2, ele vai ser relativamente igual a 2 sobre 4, que vai ser relativamente igual também a 3 sobre 6. Vamos representar esses números de forma gráfica para visualizarmos, né? Então, 1 sobre 2 seria a metade de um todo, né? Pintando aqui de verde essa metade. 2 sobre 4
também seria a metade de um todo, né? Mas aqui estou dividindo esse todo em 4 partes. Então, o todo dividido em 4 partes. E aí eu estou pegando 2 dessas partes. 3 sobre 6 também seria a metade de um todo. Por quê? Eu estou pegando um todo e dividindo ele em 6 partes. E daí eu estou pegando 3 dessas partes.